O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Muito bem, bom dia a todos. Hoje, domingo, 11 de abril de 2021, estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dando início a esta aula de Escola Bíblica Dominical, num domingo onde não temos a oportunidade de ter a presença física do povo de Deus aqui no templo, mas a Igreja de Deus está aberta, porque a Igreja de Deus é você, sou eu, somos nós. Nós somos o templo de Deus, da morada de Deus. Então, embora o templo esteja fechado, mas a igreja está aberta e a palavra de Deus não está algemada. A igreja está ativa, dinâmica, operosa, anunciando a palavra de Deus e estendendo o braço da misericórdia e acudindo os necessitados. Hoje eu gostaria de compartilhar com você Hebreus capítulo 4, versos de 1 a 13. E eu peço a sua permissão para ler esse texto, mas enquanto isso, aí em casa, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo e acompanhe comigo a leitura e depois a exposição desta passagem. Está escrito o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, e perante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu quero conversar então com você, à luz desse texto, sobre o tema o descanso de Deus. Temos falado já até aqui que a carta aos Hebreus é a grande dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Esta é a carta que mais cita de todas as epístolas, de todos os livros do Novo Testamento, o livro que mais cita o Antigo Testamento. Porque nesta carta o autor vai mostrar que tudo aquilo que lá no Antigo Testamento
era sombra, agora tornou-se realidade em Cristo Jesus. É por isso que alguns estudiosos chamam Hebreus de o quinto evangelho. Porque, na verdade, se os evangelhos retrataram o nascimento, a vida, o ministério, os ensinos, os milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, Hebreus vai mostrar para nós a continuidade do ministério de Cristo no céu, o seu sacerdócio, o seu governo. Pois bem, por que o autor escreveu este livro? Ele escreveu este livro no período atroz da perseguição à igreja. Ele escreveu este livro porque judeus convertidos ao cristianismo, em virtude da perseguição, estavam retornando ao judaísmo. Ele escreveu este livro para mostrar que Cristo é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Josué, do que Arão. E desta forma, mostrar que tudo aquilo que o judaísmo apontava e praticava, desembocava em Cristo, se cumpria em Cristo, e que, portanto, já que a realidade chegou, voltar às sombras, voltar às promessas, quando a realidade já se fez presente, era uma apostasia, era uma negação da fé, era retroceder. Pois bem, já temos provado que Jesus é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Arão. Agora vamos mostrar que ele é superior a Josué. Porque se Josué introduz a segunda geração na terra prometida, o que era chamado de um descanso das peregrinações, das lutas do deserto, aquele descanso não foi completo, porque apontava aquele descanso para um descanso maior, que só Jesus Cristo pode oferecer. Então agora eu chamo a sua atenção para nós entrarmos na exposição desta passagem. Pois bem, esse texto vai falar para nós algo muito importante. A religião judaica era preparatória, provisória e simbólica. Quando Cristo veio, o judaísmo deveria se transformar em cristianismo, porque, na verdade, o cristão é um judeu consumado. É um judeu que alcançou o propósito do judaísmo. Nós somos os filhos de Abraão. A igreja é o Israel de Deus. Olhamos na aula passada que aquela geração que saiu do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas, eles não entraram na terra prometida por incredulidade. É isso que está no capítulo 3, verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar no descanso da terra prometida. Morreram no deserto. Agora, a ideia do autor aos Hebreus é pegar o exemplo da incredulidade daquele povo que peregrina 40 anos no deserto e morre no deserto, para alertar a igreja. Para dizer o seguinte: se eles por incredulidade não entraram em Canaã, aqueles que tornarem-se agora incrédulos e retrocederem, não entrarão de igual modo no descanso de Deus. Então, vamos ao primeiro ponto. O descanso é uma promessa de Deus. Versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer
que algum de vós tenha falhado. É curioso que o autor aos Hebreus começa a sua fala com a advertência: temamos, tenha medo, cuidado. É uma advertência, é uma advertência. O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Portanto, retroceder agora é desqualificar-se e falhar também em tomar posse do descanso prometido por Deus. Em outras palavras, o que aconteceu ao Israel no deserto deve servir de lição para a igreja hoje. Rebelar-se contra a palavra de Cristo é agir como aquela geração de Moisés, é incorrer no mesmo pecado e sofrer as mesmas consequências. Muito bem, segundo ponto que eu destaco é que o descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo. Veja comigo os versos 2 e 3. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Você percebe que o autor está fazendo um contraste entre os israelitas que morreram no deserto e não entraram no descanso de Deus com a igreja. E ele não coloca no futuro, não. Olha, no verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Se você crê no Senhor Jesus, você já entrou no descanso prometido por Deus. Que esta paz interior, que esta convicção da sua salvação, que a segurança da sua salvação, que a posse da sua salvação, que a sua reconciliação com Deus, que você não está mais debaixo do tacão cruel do pecado, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo, você já não faz mais a vontade dele. Você já foi liberto, você já foi remido, você já foi comprado, você já agora pertence à família de Deus. Portanto, pela fé você já desfruta do descanso de Deus e desfrutará ainda do pleno, maiúsculo, superlativo e total descanso de Deus na glória eterna. Dois fatos nos chamam a atenção aqui. Primeiro, as boas novas a Israel não foram aproveitadas, é o que ele diz no verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Preste atenção nisso, não basta você ouvir a palavra, não basta você ouvir boas novas, não basta você ouvir o evangelho. É preciso crer, porque se você ouve e não crê, se você ouve e não obedece, se você não ouve e não se alinha com a orientação da palavra de Deus, você não recebe o descanso. Essa é a advertência. Eles rejeitaram a voz de Deus e por incredulidade deixaram de usufruir o descanso de Deus. Mas em segundo lugar, as boas novas à igreja precisam ser acompanhadas com fé. É isso que ele está dizendo aí no verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então veja você que a igreja é o povo que responde à voz de Deus com fé e com obediência. E quem responde à voz de Deus com fé e obediência são aqueles que entram no descanso de Deus. Chamo novamente a sua atenção para o fato do verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele não diz entraremos no descanso, num futuro distante.
Ele está usando o verbo entrar no presente do indicativo. Entra agora. No momento que você crê, imediatamente você já começa a desfrutar das bênçãos da vida eterna, das bênçãos do descanso de Deus. É o descanso da fé, é aquele repouso pessoal, espiritual, da alma em Deus, prometido como herança a todos os que são filhos de Deus. Mas vamos ver agora, terceiro ponto dessa mensagem, o descanso é a bênção final e maior concedida por Deus. E o autor aos Hebreus aqui vai falar de 3 tipos de descanso. Os 2 primeiros, tipológicos, apontando para o terceiro, que é aquele verdadeiro, pleno e eterno descanso. Vejamos. O primeiro descanso tipológico que o autor vai mencionar é o descanso da criação. Confira comigo os versos 4 e 5. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Bom, você bem sabe que Deus criou o universo e todas as coisas em 6 dias. 6 dias. E descansou no 7º dia. É curioso que nos 6 dias da criação, a Bíblia diz que houve manhã e tarde. Houve manhã e tarde. Ou seja, o dia começa, o dia termina. Mas no 7º dia em que Deus descansou, não há referência de que houve manhã e tarde. Por quê? Porque esse descanso tipológico apontava para o descanso verdadeiro e eterno que nós temos em Cristo Jesus. Agora, é muito importante você compreender que quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º, o que esse descanso não significa? Primeiro, esse descanso não significa folga para a recuperação das forças físicas e mentais exauridas durante o trabalho. Uma vez que Deus não se cansa, nem se fatiga. Está lá em Isaías 40, verso 28. Então, o descanso de Deus não pode significar que Deus estava exausto, cansado, precisando de uma folga, precisando de um tempo para repor as suas energias empregadas no trabalho. Não pode significar isso, porque Deus não se cansa. Mas note você, em segundo lugar, que também, quando a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, não significa dizer que tem esse descanso sentido de ociosidade, de cessação de atividade, porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então veja você que a questão do 7º dia, do descanso, é tipológico. E mais ainda, quando você vai para o aspecto do dia, do 7º dia, isso também era tipológico. Você pode notar comigo, e eu faço isso com rapidez, porque não é a essência da minha exposição, mas eu quero só contribuir para o seu entendimento sobre esse assunto. Está lá em Oséias. Olha lá Oséias, capítulo 2, versículo 11. Profeta Oséias, 2:11. Olha comigo aí. Está escrito o seguinte: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades.
Você nunca vai encontrar Deus dizendo para o seu povo assim: eu farei cessar o fato de só ter um Deus, de não fazer mais escultura, de não tomar o meu nome em vão, de honrar pai e mãe, de não matar, de não adulterar, de não furtar, de não dizer falso testemunho, de não cobiçar. São mandamentos morais. Porém, o sábado era uma sombra de uma realidade que havia de se cumprir em Cristo. E Deus está dizendo que vai fazer cessar os sábados. Como é que você pode compreender isso? Como é que isso se cumpre? O cumprimento está lá em Colossenses. Eu chamo a sua atenção para isso. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Veja, por favor, comigo. Olha, por gentileza, o que é que o apóstolo Paulo vai ensinar para nós sobre o cumprimento do que está lá em Oséias 2:11. Colossenses 2:16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra. Preste atenção nisso. O sábado tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. É por isso que, quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, e apareceu aos seus discípulos, quando o Espírito Santo foi derramado num dia de domingo, quando a igreja apostólica se reunia no dia de domingo para celebrar a ceia e cultuar a Deus, quando a igreja se reunia no domingo para fazer as suas ofertas e o seu culto a Deus, quando um dia de domingo Jesus apareceu para João na ilha de Pátimos, a igreja apostólica entendeu que o sábado, que era sombra, se cumpre em Cristo, e passo então a adorar a Cristo, não mais no sábado, mas no domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Aquilo que era sombra encontrou a realidade. O descanso do sábado apontava para o descanso espiritual, que é o terceiro descanso que nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouquinho. Então, quando você olha nas Escrituras, a Trindade tem obra consumada e obra contínua. Por exemplo, com respeito ao Deus Pai, qual foi sua obra consumada? A criação. Qual é a sua obra contínua? A preservação, a providência. Com respeito a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, qual é a sua obra consumada? A expiação na cruz. Qual é a sua obra contínua? A sua obra de intercessão pela igreja. Com respeito ao Espírito Santo, qual é a sua obra consumada? A purificação da alma. Qual é a sua obra contínua? A sua presença e o revestimento de poder à sua igreja. De tal maneira que o sábado, que o descanso da criação, apontava para um descanso espiritual. Mas há um segundo descanso, que também é tipológico, como o descanso na criação. Veja comigo o verso 6. Que é o descanso de Canaã, Hebreus 4:6, vamos ver. Hebreus 4:6, está escrito assim: visto portanto que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então veja você, que o segundo descanso, era o descanso da terra prometida. Eles saíram do Egito de uma escravidão, atravessaram o deserto por 40 anos, com muitas dificuldades, deserto inóspito, cercado de perigos, muitas ameaças de inimigos ao redor,
E muitos deles, por incredulidade, ou aliás, toda aquela geração, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe, por causa da incredulidade, não entraram. Mas a segunda geração, por liderança de Josué, entrou na terra prometida. Ali foi o descanso da peregrinação. Ali foi o descanso do ataque dos inimigos. Mas aquele descanso não foi completo. Porque conforme Josué 13, muita terra ainda ficou por ser conquistada. Eles ainda tiveram muitas batalhas. Tiveram também algumas derrotas. Então esse descanso da terra prometida, da Canaã, da terra da Canaã, terrena, da Palestina, do território de Israel, era um descanso parcial e tipológico, que apontava para o verdadeiro descanso. Então preste bem atenção nisso. O autor está dizendo que esta entrada e posse da Canaã, a terra prometida, era uma espécie de símbolo da entrada no céu, a Canaã celestial. Tá? Então, o estabelecimento de Israel em Canaã é frequentemente considerado uma alegoria do descanso prometido por Deus para o seu povo na Canaã celestial. Por isso, olhando nós os 2 descansos tipológicos, o descanso da criação e o descanso da Canaã terrena, aponta agora para nós o verdadeiro descanso prometido, o descanso do céu. Eu peço que você acompanhe com muita atenção comigo a leitura dos versos 7 a 10. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, se o descanso de Canaã terrena era todo o descanso prometido de Deus, não faria sentido Davi, praticamente 500 anos depois de Josué, ter falado de outro dia de descanso ou de outro descanso. Aí o verso 9 diz assim: portanto, resta um repouso, e a palavra repouso aqui é sábado. A palavra descansa aqui é a mesma palavra para o sábado. Portanto, resta um sábado para o povo de Deus, resta um repouso, resta um descanso para o povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ou seja, quando o homem encontra o descanso verdadeiro espiritual que está em Cristo, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, Ele traz descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tudo isso, o sábado da criação, o sábado da terra prometida, apontava para o sábado que temos em Cristo, o descanso que temos em Cristo. Louvado seja Deus! Pois bem, agora veja você em quarto lugar, que o descanso é dado aos que se esforçam na obediência. Veja o verso 11 comigo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Por favor, preste atenção no verso 3 com o verso 11. No verso 3 ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Agora no verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Parece contraditório, não? Já entramos pela fé, esforcemo-nos para entrar? Como assim? Qual é a evidência? Qual é a evidência que de fato você creu? Qual é a evidência?
Há muitas pessoas que dizem que creem, mas revelam pela vida que de fato não creram. É por isso que Jesus vai dizer naquele dia: muitos me dirão, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Eles tinham uma fé não verdadeira, uma fé apenas de nomenclatura, uma fé que não era a fé salvadora. Então a evidência da fé que salva e que gera e traz o descanso verdadeiro precisa ser provada à luz do verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Se você creu, você é justificado. Porém, a evidência de que você creu e foi justificado é se você persevera em santificação. Porque Deus salvou você e a mim do pecado e não no pecado, para a obediência e não para a desobediência, para uma vida irrepreensível e não para uma vida de rebeldia. Logo, aquela geração que ouviu a voz de Deus no deserto, cerca de 2 milhões de pessoas, não entraram na terra por desobediência, por incredulidade. Ou seja, quem crê persevera. Você precisa demonstrar a sua fé através das suas obras, é o que diz a carta a Tiago: a fé sem obras é morta. Então seja diligente, então leve Deus a sério, então honre a Deus, então obedeça a Deus, então vive em sintonia com o projeto de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer em Filipenses 2,12 que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Veja bem, não é que a salvação é uma conquista das obras, jamais. Desenvolvei a vossa salvação, a salvação é dada. Agora, aquilo que foi dado a você precisa ser cultivado e desenvolvido. Em outras palavras, quem perseverar até o fim será salvo. Não é para aqueles que retrocedem. Por que o autor está dizendo isso? Porque haviam crentes judeus que abraçaram a fé cristã e estavam retrocedendo para o judaísmo com medo da perseguição. Então aquele que crê não retrocede, aquele que crê não vira as costas para aquilo que abraçou, que é a fé cristã. Mas me permita terminar a minha aula de hoje. O descanso é para aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para duas verdades aqui. É no poder da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que o texto está dizendo, o poder da palavra de Deus. E segundo, a incapacidade do homem esconder-se da palavra de Deus. Então vamos ver, primeiramente, no versículo 12, esse poder da palavra de Deus. E algumas coisas precisam ser ditas aqui. Vou ler o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Chama atenção para alguns pontos. Primeiro, o texto diz que esta palavra é viva. A palavra de Deus tem vida em si mesma. A palavra de Deus é o sopro do próprio Deus. A palavra de Deus é muito mais do que uma mera coletânea de doutrinas e preceitos. A Bíblia não é um livro morto. A Bíblia, a palavra de Deus, é ativa e poderosa. Ela cutuca, ela fere, ela corta, ela mata, ela dá vida. Ela atinge onde mais nada consegue atingir, separa até aquilo que é inseparável. Segundo lugar, o texto diz que a palavra de Deus não é só viva, mas é também
eficaz. E a palavra grega aí, energes, que é poder em ação. Em outras palavras, quando a Bíblia, quando as Escrituras, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, no poder do Espírito Santo, ela cumpre os propósitos para os quais ela foi designada. Ela é o bisturi de Deus. Mas em terceiro lugar, o versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é irresistível. Ela é irresistível. Uma espada com 2 fios, com 2 gumes, cortando para lá e para cá. Ela dá vida e ela mata, ela salva e ela condena, ela traz promessas e traz juízos. Ela é a arma de ataque e a arma de defesa. Em outras palavras, a palavra de Deus é irresistível. Mas em quarto lugar, diz o texto no verso 12, que a palavra de Deus ela é penetrante e penetra até o ponto de dividir juntas e medulas. Quando lemos a palavra de Deus nos lê. Quando nós a examinamos, ela nos perscruta. Então esta palavra, ela é penetrante, dividindo até aquilo que o homem não concebe imaginar que possa ser dividido. Não existe nenhuma parte do homem que a palavra de Deus não possa penetrar, seja na parte imaterial, seja na parte física. Mas eu concluo dizendo que a palavra de Deus, ela é discernidora. Veja você, por favor, o versículo de número 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu comparo a palavra de Deus como os raios-x de um exame. Perscruta o que está lá no nosso íntimo. Devassa os corredores escuros da nossa alma e revela os segredos do nosso coração. Ela traz a lume, a luz do sol, as coisas que estão ocultas. Nada fica escondido diante da sua sondagem. Porque esta palavra nos revela Deus, aquele cujos olhos estão sobre os filhos dos homens. Ele tudo vê e a todos sonda. Em outras palavras, irmãos, Deus está em todas as coisas, dentro, mas não enclausurado, fora, mas não excluído, acima, mas não levantado, embaixo, mas não comprimido. Ele encontra-se inteiramente acima, presidindo, sustentando, totalmente por dentro, preenchendo todo espaço. Então tudo isso é a palavra de Deus quem nos revela. E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha compreendido esta breve exposição acerca do descanso de Deus. E que você, como eu, tenhamos um coração quebrantado, para não incorrermos na mesma incredulidade daqueles que foram libertos da escravidão, mas não entraram na terra prometida, por incredulidade. Resta-nos um descanso. É o céu. É a bem-aventurança eterna. É hora de nós colocarmos os nossos olhos em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É hora de nós abrirmos as Escrituras, porque ela é viva e eficaz. É hora de nós tirarmos toda a cera dos ouvidos da nossa alma e atentarmos para os ensinamentos de Deus, porque Ele tem seus olhos sobre nós, e um dia teremos que dar conta da nossa vida a Ele. Eu quero orar com você e orar com a sua família nesse momento. Agradecemos-te, Deus, pela Tua palavra.
Agradecemos-te pelo alerta que ela nos traz. E rogamos-te que tu apliques esta palavra ao nosso coração, ao coração de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço a todos vocês.